Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a um evento super especial. Queremos agradecer primeiramente aqui a nossa querida amiga professora Tânia Cristina por ajudar a realizar esse evento. Para nós é uma honra incrível estar falando para vocês aqui na escola Professor William Rodrigues Rebois. E sejam muito bem-vindos a esse evento de astronomia. E quero agradecer também a professora Adriele, a diretora Maria de Lourdes, que inclusive estava aqui no chat conversando conosco, a professora Daniela, a Denise e vocês todos, os alunos que estão super empolgados aqui, dando boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, a gente preparou um conteúdo bem bacana. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou o Denis Ariel, faço parte do grupo Giro Astronômico e faço divulgação científica para o canal Astro Brasil aqui no YouTube. E esse é o meu querido amigo Francisco Guilhem. Francisco, quer dar um oi pro pessoal? Olá, pessoal, tudo bom? Um abraço aí para a professora Tânia, né? Para a diretora Maria de Lourdes, para todo o pessoal aí da escola, professor William Rodrigues Rebois. É um prazer estar aqui falando com vocês num assunto que a gente adora, que é a astronomia, né? Meu nome é Francisco Guilhem, e eu sou astrônomo amador, divulgador científico e faço parte também do canal Giro Astronômico. E todos os domingos, às 8 horas da noite, a gente faz um bate-papo legal, falando de coisas da astronomia e a conquista do espaço. Convido todos a assistirem, que é bem bacana, é um papo descontraído, tá? Falando dos assuntos de ciência, né? De uma maneira leve, descontraída. E eu sou coordenador eu sou idealizador e coordenador do CEAG, é o Centro de Estudos de Astronomia de Jaú, um espaço físico, que é um... depois a gente vai mostrar um vídeo, né, Denis? Pode ir falando que eu já estou colocando um vídeo para o pessoal conhecer um Ah, tour tá. virtual sobre o SEAD. Vocês estão vendo ali? Então, o SEAG é um local destinado a um ensino mesmo de astronomia e a conquista do espaço. Desde a inauguração do SEAG em junho de 2016, nós recebemos mais de 24 mil pessoas de diversas cidades do Brasil, muitas escolas, principalmente aqui da cidade de Jaú e região, né? Praticamente todas as escolas nos visitaram. É um passeio muito bacana, onde nós temos uma sala de vídeo, onde exibimos vídeos interessantes, parecido com esses que nós vamos mostrar hoje para vocês aqui, sobre a conquista do espaço, a questão também de astronomia, falando de diversos assuntos. E lá a gente faz experimentos com os alunos sobre o que é a gravidade, como funciona uma estrela, lançamos foguetes, olha que legal, até foguete a gente lança dentro do prédio lá para demonstrar como é o princípio de lançamento dos foguetes. Lá temos fragmento de meteorito para mostrar para as pessoas, réplica de traje espacial usado pelos astronautas da NASA, réplica de foguetes, do satélite Sputnik, do foguete brasileiro VLS. E aí vocês estão vendo aí imagens, né, um tour virtual que eu fiz, né? E então é para vocês terem uma ideia de como que é o SEAG. E o legal do SEAG é que é um local gratuito, é uma parceria que eu fiz com a Prefeitura Municipal de Jaú, com a Secretaria Municipal de Educação de Jaú. Então é um espaço destinado realmente ao ensino de astronomia. É um complemento do que os professores falam em sala de aula, ali a gente faz aquele complemento, né? Por exemplo, muitas escolas que os alunos estão participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e vão lá para fazer perguntas e complementar os estudos. E é muito bacana, porque é de uma maneira descontraída que a gente conversa com as pessoas, né? Então a hora passa, você vai lá e daqui a pouco já está 2 horas lá e o tempo passou voando. E é isso aí, convido a todos aí, quem puder vir para Jaú conhecer o nosso espaço que criamos para falar de astronomia e a conquista do espaço. E foi feito com muito carinho, é um projeto de mais de 30 anos e colocamos em prática, depois demorou bastante, né? Mas depois de tantos anos nós conseguimos colocar em prática esse projeto que olha que legal, é um projeto idealizado por um grupo. Eu, né, sou o idealizador, eu sou um professor de História e Geografia, mas faço parte de um grupo de astrônomos amadores aqui de Jaú, que é o GDA, é o Grupo de Divulgação da Astronomia. E eles me ajudaram a
a montar o SEAGE, e eles me ajudam toda quinta e sexta-feira, que nós abrimos no período noturno, porque lá também tem uma área, tem um gramado muito bonito lá nos fundos do SEAGE, e nós fazemos observação do céu com telescópios. Então, e esse pessoal vai sempre lá e trabalham todos como voluntários. O único que é funcionário lá sou eu. E isso é que é bacana. É um local que é mantido por um grupo de apaixonados pela astronomia, né? Isso que é bacana. Com apoio, né, da Prefeitura de Jaú, né? Nossa, eu sempre comento, Francisco, que dá um gosto muito grande de ver, porque é todo um cuidado, tem todo um carinho, tem todo um porquê de cada item estar numa posição específica, tem toda uma orientação. E eu convido, né? A gente convida todos aí a conhecer o SEAGE, porque realmente é um projeto muito bonito, muito especial, totalmente gratuito, então aproveitem. Inclusive agora, mesmo com alguns cuidados na pandemia, né, Francisco, já está Sim, aberto ao público sim. novamente, né? Nós já abrimos, houve uma determinação da Secretaria de Educação para abrir, e nós colocamos lá placas, né, de orientação. Por exemplo, tem aquele totem para você pisar e o álcool em gel. Tem alguns outros locais no prédio com álcool em gel disponível. Eu tenho até máscaras lá para quem de repente vai esquecer a máscara ou perder a máscara. Tem máscara para doar para a pessoa. E, e é isso aí. Logicamente, os grupos são mais reduzidos. Para você ter uma ideia, a sala de vídeo tem a capacidade para 40 lugares. Agora, com a pandemia, reduziu para 12. Tem que ter uma distância de uma cadeira para outra. Mas nós reabrimos, tá, ao público e está voltou, o pessoal está voltando, tendo visitação e esperando, né, que tudo isso passe, essa pandemia, e para a gente voltar a receber alunos, né, de todas as cidades. Inclusive, quem sabe, né, Denis, o pessoal aí É, da escola aí de São Paulo, aí, do professor William Rodrigues Rebois, quem isso. sabe eles vêm aqui para a GEL para conhecer o SEAGE, né? Olha, Seria são uma honra, né? Com certeza. super convidados. Inclusive o pessoal está comentando aqui no chat. Claro que hoje em dia a gente sabe que é super delicado, mas está feito o convite, serão super bem-vindos com certeza. E chegando lá, quem vai ter o contato com vocês vai ser o professor Francisco, dando todo o suporte, apoio, orientando tudo e esclarecendo muitas dúvidas, né? E Legal. muito show. Então é isso. Eu vou comentar com vocês, inclusive aproveitar que a gente está ainda nas apresentações. Eu vou colocar um videozinho para vocês, que é um vídeo que eu fiz quando eu comecei o trabalho do Astro no Brasil. E nesse vídeo tem uma pegada muito interessante do porquê a gente considera tão importante a astronomia. E é justamente o tema do que a gente vai falar no vídeo. Então eu vou dar uma apresentação rapidinho, é um vídeo bem breve. Depois vocês comentam aqui no chat o que vocês acharam, tá? Legal. O universo, as estrelas, a imensidão lá fora. Nosso planeta é apenas uma minúscula parte da vasta tapeçaria cósmica, um tecido estrelado de mundos ainda não contados. Esses mundos no espaço são tão incontáveis quanto todos os grãos de areia em todas as praias da Terra. Cada um desses mundos é tão real quanto nós. Incontáveis mundos, uma imensidão de espaço e tempo. Somos capazes de usar nossa compaixão, nossa inteligência, nossa tecnologia e nossa riqueza para expandir nossa compreensão do universo e para nos levar às estrelas. O que existe além da Terra? Descubra o além. Astrum Brasil. O espaço ao alcance de todos. E aí, gente, o que vocês acharam? Esse é um material que a gente fez exclusivo para o canal Astrum Brasil, que eu convido também todos a darem um pulinho ali no YouTube,
Astro Brasil é um projeto de divulgação científica específico para astronomia. Então lá vocês vão encontrar um material muito bacana, feito com muito amor, com muito carinho, um material muito baseado cientificamente. É um canal sério. E vocês vão ver que tem coisas bem interessantes, coisas atuais, coisas um pouco mais antigas, contando sobre a história da astronomia, das missões espaciais. Sejam super bem-vindos no Astro Brasil. Para mim vai ser uma honra e um prazer enorme receber vocês todos lá, né? Os vídeos de qualidade, né, Denis? Super qualidade, Sim, você vê que são bem feitos mesmo, a coisa de primeira mesmo. Vale a pena conferir lá, gente. exatamente. Teve inclusive, Ó, eu deixa ia fazer uma pergunta pro pessoal, Denis. O som tá bom aí? Tá isso, baixo o som, é. gente? Como é que tá o som aí? Como é que tá o som para vocês? Aqui eu dei um pouquinho um aumento no ganho aqui, pode ser que um pouquinho tá um pouquinho baixo, mas vocês comentem, se tiver um pouco baixo eu consigo aumentar um pouco mais. Como é que tá a imagem? Como é que tá tudo bem? Eu acho que tá legal. Eu acho que só a Angel comentou ali para dar uma aumentadinha no Ah, volume, tá. mas daí eu já dei uma aumentadinha no volume. Eu estou escutando aqui que a Fátima está também assistindo. Eu estou escutando aqui, eu estou escutando a minha voz, que assim, significa que não está tão baixo. Acho que ela está escutando, eu estou escutando daqui. Deixa eu ver, ó, ela comentou que tá baixíssimo o som. Estranho. Deixa eu ver, tá um pouco baixo, então vamos dar mais um gás aqui. Francisco, de repente tu vai ter que falar um pouco mais perto. Tá. E eu vou aumentar um pouco o meu volume aqui também. E vou aumentar. Ó, eu dei uma aumentada, gente. Depois o. Olha lá, ó, um solar que está baixo, o outro diz que está ótimo o som. A imagem está legal, o som está baixo, né? Uhum. Outro, o som está ok, outro fala que está baixo. Tá. Não, eu vou dar uma aumentada igual. Vocês comentem qualquer coisa depois ali. A gente vai falando. E a gente fala mais alto também, não tem problema não. Isso, a gente pode. Aliás, a gente abaixa a voz para falar um pouco, porque A gente a se gente tem empolga. costume de falar alto, né? A gente se É. empolga, né? A minha que estava abaixo. Não, tudo bem. Então eu vou botar o microfone um pouquinho mais perto. Então, antes de a gente começar também, tem uma apresentação rapidinha aqui da nossa querida colega e amiga, a Bruna Marques, que também é divulgadora científica para o papoastronômico.com.br, é um blog interessantíssimo. Ela também está no Instagram fazendo a divulgação científica e ela também faz uma divulgação científica pelo YouTube no canal Papo Astronômico. Ela mandou um videozinho rápido aqui de apresentação e depois tem mais um vídeo dela aqui rapidinho. Eu vou passar rapidinho o vídeo dela. Boa tarde, o meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos e eu sou integrante do Giro Astronômico. Eu também escrevo para o blog Papo Astronômico desde 2014 e também faço divulgação científica em outras páginas de ciências. Então é isso, estamos apresentados. Tem mais uma equipe aqui, inclusive, que vai aparecer depois aqui. Tem o Eminho Giliotti, também vai aparecer. E temos um vídeo bem especial também do nosso querido amigo Alexandre Faustino, que também todos nós fazemos a divulgação científica de astronomia. Mas chega de papo e vamos começar, né, Francisco? Sim, vamos lá. Então, a gente preparou um conteúdo bem legal para vocês. E a gente, como não sabe exatamente o quanto vocês conhecem de astronomia, a gente vai comentar um pouco sobre o início, sobre as origens, sobre um pouco da história, mas como o tema é muito diverso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abordar um pouquinho de cada coisa e no final desse evento eu vou colocar na descrição desse evento, que vai ficar disponível para ser assistido depois também, todos os links para cada material que a gente vai usar nesse vídeo. Então vai ter vídeos, vai ter textos, vai ter apresentações, todos os links para que vocês possam ampliar esse conhecimento depois, tá bom? Então, começando pelo por que a astronomia é algo tão importante? Por que a astronomia hoje se fala bastante? Por que sempre a gente tem notícias de desenvolvimento, de missões? Por que ela é tão importante para o ser humano, né? Francisco, quer comentar um pouquinho? Pode, inclusive, dar a tua opinião, porque nós somos Ah, tá. astrônomos, amadores, professores, divulgadores. O que tu acha da astronomia? Por que ela é importante para ti, para a tua vida? Então, a astronomia, ela, olha, veja bem, a astronomia, alguém pode se questionar, o que ela tem de prático para o meu dia a dia, vamos dizer assim? Ela traz algum benefício para a humanidade? Se você analisar por uma questão prática, ela não traz nada assim de conhecimento, ela não traz
por exemplo, diferente de você estudar biologia, a química, você vai você vai acabar descobrindo elementos químicos, tá? Que faz parte de toda a nossa vida. A própria física também, você conhecendo, né, os princípios de como funcionam as coisas, essas aplicações estão em todos, estão no nosso cotidiano. Tudo que a gente usa tem a ver com esses princípios da ciência, química, física, biologia, a matemática, que se usa muito, né? Aí você vai perguntar, mas e a astronomia? O que tem a ver o estudo do céu? Isso vai trazer alguma relevância para a gente? Olha, a astronomia, ela envolve todas essas ciências. Ela é uma ciência que a gente fala, ciência básica, é a busca do conhecimento, é aquela coisa que é inerente a nós, os seres humanos, que é a curiosidade, né, de saber quem somos nós, para onde nós vamos, onde nós estamos, né? São essas as perguntas milenares que o homem, desde a pré-história, se faz. Então, a astronomia, apesar dela não ter algo concreto que a gente usa no nosso dia a dia, mas ela é uma ciência de base. E essa ciência de base, tem um monte de cientistas estudando como o universo se originou. Todo mundo sabe, quando a gente fala de cientista, o primeiro nome que vem na cabeça é quem? Albert Einstein. Outro, Isaac Newton. E qual a área de destaque deles de foco? É a astronomia. É o universo, é o princípio de como as coisas funcionam. E aí eles, tentando entender esse universo, vão descobrindo leis da natureza, e essas leis se aplicam depois no nosso dia a dia. Então, ao tentar entender como funciona uma estrela, os humanos descobriram o princípio de como funcionam os átomos, né? O princípio de fusão nuclear que faz uma estrela acender, esse princípio se usou, essa tecnologia, para o homem entender como funcionam os átomos. Então, hoje nós temos energia nuclear, aqui no Brasil não tem muito, né? Mas no mundo afora aí tem muita usina nuclear e se usa essa tecnologia graças ao estudo dos astros, né? E muito mais. Por exemplo, muita da tecnologia usada para entender como, por exemplo, você manda uma sonda espacial lá para um planeta. Você quer saber como que funciona a atmosfera, esse tipo de coisa do planeta. Esse conhecimento você aplica aqui na Terra. E aí você pode estudar o mesmo tipo de equipamento eletrônico que foi desenvolvido para mandar uma nave espacial, por exemplo, para Vênus ou para Marte, você aplica aqui para a Terra. E aí você fica sabendo de várias coisas. Só vou dar um exemplo, para finalizar, que eu falo demais, né? O planeta Vênus, olha que interessante, aqui na Terra nós descobrimos que existe um aquecimento global. Por que descobriu que tem um aquecimento global? Ao estudar o planeta Vênus. Na década de 80 e 90, os americanos mandaram lá a sonda Magalhães, né? Que ela mapeou todo o planeta Vênus, tá? Ela mapeou com radar. E eles, ao estudar Vênus, eles descobriram que Vênus tem um grande aquecimento global causado por um efeito estufa. E aí se aplicou o mesmo critério para a Terra e descobriu que a Terra também tem um efeito estufa, que é benéfico a princípio, porque senão a Terra ia ser muito fria. Se não houvesse... O que é aquecimento global, gente? São gases que estão na atmosfera e que a radiação solar penetra nessa atmosfera, aquece o planeta, mas ela retém o calor ali. Se você não tem esses gases na atmosfera, o planeta ia ficar extremamente frio, a Terra ia congelar. Então é bom que a gente tenha um pouco de aquecimento global. É ótimo isso, para ter vida na Terra, né? Ter água em estado líquido. O que acontece é que nós estamos jogando muito gases de efeito estufa, gás carbônico, gás metano, nós estamos jogando esses gases na atmosfera e estamos provocando um desequilíbrio. Esse desequilíbrio está fazendo
com que o planeta comece a se aquecer, né? E é o que nós estamos vivendo, que é um alerta até para os jovens aí, para vocês vão ser a geração que vão ter que, de uma maneira ou outra, tentar conter esse aquecimento global, que vai causar um monte de desequilíbrio, secas, causar um desequilíbrio climático, que infelizmente vai causar muito, já está causando e vai causar muitos estragos, né, para a humanidade. Então vai depender de vocês aí, futuros cientistas, que vão tentar minimizar isso com fontes alternativas de energia. Então você está vendo, estudando outros mundos, estudando estrelas, estudando planetas, a gente reverte todo esse conhecimento para uma aplicação, para entendimento do nosso próprio planeta. E isso vai ajudar a vida de todo mundo. É isso aí, para mim, é a importância da astronomia. Super importante. Nossa, que bacana. Obrigado, Francisco. Nossa, realmente é um tema que tem tanto benefício para a humanidade, tem tanta coisa especial. E inclusive a gente separou um vídeo bem bacana aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a origem da astronomia. Depois a gente vai colocar um pouquinho sobre a história da astronomia também, tá? Oh, legal, hein? Então eu vou colocar um videozinho e a gente já volta. Quando foi a última vez que você olhou para o céu? Olhou para as estrelas e viu que ali tem muito mais do que nós imaginamos. Most of what we know about the universe comes from observing light. Yo creo que lo principal que aporta la astronomía es inspiración, es la respuesta a preguntas fundamentales para los humanos. ¿Qué pasa con mi vida y qué pasa con el universo? O que nós somos diante de tudo isso? How small we are. E quando as respostas não se encontram dentro de nós, é hora de erguer o olhar em direção ao céu. Então, gente, esse é um breve conteúdo ali de um documentário muito especial, que lembrando, eu vou deixar para vocês todos ali no final da apresentação no link, tá? Inclusive, aqui a gente estava comentando, a gente já viu algumas perguntas muito relevantes do professor Danilo, tem uma pergunta muito relevante do Alexandro. A gente, inclusive, vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, então eu peço que vocês esperem um pouquinho, mas são perguntas excelentes e eu já deixei separadinho aqui, tá? Então, basicamente, comentando que a astronomia, então, é a ciência natural que estuda esses corpos celestes, fenômenos e tudo que ocorre fora da atmosfera da Terra. Né? Então, a astronomia, como o professor Francisco comentou, é uma disciplina tão especial porque ela agrega diversas outras disciplinas. Então, é um conhecimento que cada vez cresce mais em corpo e cada vez a gente espera que tenha muito mais notoriedade, inclusive, né? E os benefícios a gente já sabe, né? Inclusive eu separei alguns, assim, que os benefícios mais práticos, por exemplo, o que a gente hoje está fazendo aqui, essa transmissão de dados, um streaming de vídeo e o uso de computador é uma herança total da tecnologia da astronomia que teve que desenvolver equipamentos cada vez mais eficientes energeticamente e menores para que sejam enviados nas sondas, nas missões, e a gente se beneficia de cada tecnologia que é avançada no estudo da astronomia, né? Outra coisa são as câmeras digitais, os satélites de comunicação e GPS, a tecnologia de painéis solares. Olha que interessante. Hoje em dia, tem projetos muito bacanas de casas que são energeticamente sustentáveis por causa do avanço tecnológico dos painéis solares que são utilizados em várias missões até hoje, inclusive, né? E tem a ressonância magnética, tem uma infinidade de tecnologias e cada vez mais. Inclusive, a gente teve recentemente umas tecnologias incríveis que em Marte a gente está testando. Uma delas é um drone super eficiente para voar lá em Marte, numa atmosfera extremamente rarefeita. E também a gente conseguiu pela primeira vez, num outro planeta, conseguimos converter
o CO2 em oxigênio. Então isso é uma coisa que vai expandir incrivelmente no futuro, talvez possibilitar missões mais distantes, a gente conseguir produzir o próprio oxigênio de dentro das naves. Então imagine que interessante o quanto isso pode ser utilizado para o futuro, né? E eu vou comentar um pouquinho também, colocar rapidinho aqui para o pessoal ver, Francisco, um vídeo sobre de onde é que veio a astronomia, né? A história da astronomia. Também é mais um vídeo que eu vou deixar um trechinho rápido, mas depois eu vou colocar para todos assistirem no final o link, tá? É uma breve história da astronomia. Vamos ver algumas coisinhas bem importantes sobre a astronomia. Primeiro, a questão da história. Como é que se desenvolveu, como é que surgiu essa tal da astronomia, né? Essa ciência que a gente está estudando e a gente gosta tanto. Bom, a astronomia começou com os povos mais antigos estudando o céu, ou observando o céu, basicamente, né? Olhava para o céu e tentava ver o que são aquelas estrelas, tentar entender alguma ordem, talvez fazer uma associação religiosa, uma associação para fins de agricultura, saber quando começam as estações do ano, etc. Enfim, para várias utilidades. Nós temos muitos registros antigos. Esse daqui é um registro, uma ilustração, né, de um dos possíveis registros mais antigos de astronomia que a gente tem, que é de Stonehenge. Então, é um desenho, né, que fica na Inglaterra. E é uma região que tem essas pedras e tal, e acredita-se que ali se observava o céu, se estudava o céu para fins religiosos, ou seja, associava-se a religião deles com os fenômenos que aconteciam no céu. Uma espécie de astrologia, né, primitiva. Depois, esses estudos foram adquirindo um caráter mais sólido, ou seja, um pouco mais palpável, né? E aí os povos começaram a ver que o estudo da astronomia servia para algumas coisas mais importantes, ou seja, eles podiam associar o ciclo do que eles viam no céu com o ciclo na Terra, ou seja, quando é verão, quando é quente, tem algumas estrelas estão visíveis no céu no meio da noite. Quando é inverno, são outras as estrelas. Então eles podiam associar essas coisas e, observando o céu, eles começaram a ver que nem tudo no céu era sempre igual, que de vez em quando aconteciam alguns fenômenos, né? Eles podiam estudar as fases da Lua, etc. Então, gente, esse é um vídeo curtinho. Mais uma vez, a gente vai deixar esse vídeo completo. Aliás, esse é um vídeo muito especial, feito aqui pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. É um curso gratuito de 30 aulas e é um curso que fala sobre astrofísica e astronomia. E ele não tem pré-requisitos. O conteúdo é bem bacana e todo mundo pode se inscrever ou apenas fazer o curso. São 30 aulas no YouTube, numa playlist que eu vou deixar no final do vídeo aqui. Vocês vão adorar, com certeza, né? E basicamente o que comentou no vídeo é justamente a história da astronomia. Então, os povos antigos, o pessoal que viveu antes da gente aqui, tinha já contato e imaginavam o que seria aquilo lá no céu. E isso gerava perguntas que careciam de respostas por falta, inclusive, de uma ciência e uma tecnologia que permitissem que eles tivessem contato e entender o que está funcionando, o que está lá no céu. Algo que ninguém nunca alcançava, inclusive nem os pássaros, né? E muitas dessas coisas era utilizada, todo esse conhecimento começou a crescer para benefício do ser humano. Principalmente para a gente saber as estações em que seria o perfeito para o plantio, as estações em que se percebia, inclusive, a influência dos astros na alimentação, na agronomia. E mais, teve vários, claro, a passagem pelo conhecimento da astronomia teve as previsões futuras. Os calendários, né? Desculpa, os calendários, né, Denis? O mês, ele é baseado no ciclo da Lua. Então, que é aproximadamente 28, 29 dias, é o mês que a gente usa hoje, né, de 30 dias, é baseado no ciclo lunar, no calendário lunar. Olha, observando as fases da Lua, o homem conseguiu fazer um calendário baseado na Lua. E o calendário solar, né, que é o ciclo, quando a Terra dá uma volta, né, em torno do Sol, é que a gente determinou que é o ano. Então, olha a influência nos calendários, né? Os próprios nomes que estão lá, dos dias da semana, tem tudo a ver com os planetas. Então, muita gente esquece disso, né?
essa coisa que o ser humano se maravilha com a Lua, com o Sol, levou ele a tentar entender como tudo isso funciona. Ele viu padrões, ele viu coisas ali, olha, ela vai mudando de fases, tá? E então tudo isso surgiu a astronomia, é uma das ciências mais antigas. Lembrando que a astronomia, né, a Denis, antiga, era ligada muito ao misticismo, à astrologia. A astrologia ela nasceu primeiro do que a astronomia. Então, o que eles olhavam para o céu e tentavam, os deuses deles, dos povos antigos, normalmente moram nos céus, né? E aí toda aquela interferência dos astros no cotidiano das pessoas, é uma coisa mística, né? Surgiu a astrologia. Mas para você entender todo o mecanismo, aí eles descobriram que tinha objetos errantes, né? Parecia uma estrela, mas ele se movimentava de uma maneira, fazia uma laçada, ele ia e voltava, tá? São os planetas, daí que vem o que a gente chama de planetas, né? Tudo isso levou ao quê? Ao surgimento da astronomia, né? Só que com o passar do tempo, séculos e séculos depois, eles se separaram. A astronomia é baseado em dados científicos, né? É baseado em experimentos observacionais, teóricos, tá? Aqui para você explicar as coisas. E a astrologia ficou ainda no campo assim de um mapeamento do céu com aquela coisa de que astros interferem na vida da gente. É uma pseudociência, mas como ela não tem critérios científicos, a gente não pode considerar ela uma ciência, tá? Exatamente, Faz muito, inclusive, do que a gente tem hoje na astronomia é utilizado da astrologia. Aqueles signos, os símbolos, muito conhecimento vem. Então, não é uma coisa que a gente despreza. Mas como o Francisco comentou, é um conteúdo que a gente não pode contar por falta de evidências científicas, né? Já a astronomia, nós temos hoje uma coisa muito bacana, que inclusive a gente vai mostrar para vocês depois, que são os instrumentos da astronomia. Eu acho que o mais conhecido de todos é os telescópios. Telescópio, né? Tem coisa bem bacana. Mas antes disso, então, comentando com vocês uma coisa muito bacana, não tem como a gente falar da astronomia sem falar da origem de tudo, né? Mas qual que é a origem de tudo? A verdade, a gente não sabe a origem de tudo, mas tem muitas teorias que, inclusive, tem muitas evidências que corroboram de que houve realmente uma expansão do universo. E essa expansão, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, se chama Big Bang. Aliás, eu vou colocar um videozinho aqui do Big Bang para vocês verem, um material bem bacana. E aí depois a gente volta e comenta um pouquinho sobre o Big Bang. Quando Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral, ele acreditava firmemente que o universo era estático e eterno. Pouco depois da publicação de suas teorias, vários físicos começaram a estudar as consequências da relatividade geral no universo. Primeiro, experimentaram ver quais seriam os resultados para um universo sem matéria e sem energia. Depois, com energia ou matéria uniformemente distribuída. Em todos os casos, os resultados indicaram universos que se expandem ou se contraem. Well, one of the people who first had the idea of the Big Bang was actually a Catholic priest who was working with Einstein's equations of general relativity. And one of the things that he noticed was that these equations predicted that the universe should not just be sitting there static, unmoving throughout all time. Então, essa é uma breve história sobre o Big Bang, uma das teorias que explica a origem do nosso universo. Mas, claro, é um tema denso, é um tema complexo de astrofísica, e eu deixo para vocês o convite de assistir também esse documentário que a gente vai colocar na descrição. Mas, explicando um pouquinho sobre o Big Bang, quer comentar um pouquinho, Francisco, do Big Bang? Sim, o termo Big Bang foi usado pelos astrônomos, isso no início lá do século XX, né? Na verdade, é um termo meio pejorativo, porque, na verdade, a gente
gosta, o termo correto a falar, porque Big Bang significa o que em inglês? Grande explosão. Mas não é que houve uma explosão. O que ocorreu é uma grande expansão. Então, o universo está se expandindo e continua se expandindo. Então, vamos imaginar. Qual é a teoria do Big Bang? Imagine um ponto muito, mas muito, muito pequeno de energia, aproximadamente 13,8, vamos por 14 bilhões de anos atrás, esse ponto de energia começou a se expandir rapidamente, muito rapidamente, mais rápido do que a velocidade da luz, é uma coisa que a gente chama de singularidade, ele cresceu muito rapidamente, e esse universo, com o Big Bang, né, surgiram 4 forças primordiais, que é a gravidade, o eletromagnetismo, força nuclear fraca e forte, que tem a ver com os átomos, tá? E é isso que rege o universo, gente. Então, é graças à gravidade que as coisas se juntam, graças à gravidade que nós estamos aqui, nós somos um conjunto de elementos químicos reunidos num corpo, tá? Graças a esse universo que está se expandindo, e essa teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi reforçada principalmente para aquele famoso astrônomo Edwin Hubble, e nas observações dele, há 100 anos atrás, né, eles, com o grande telescópio que ele tinha lá no Monte Wilson, lá nos Estados Unidos, ele constatou o quê? Que a primeira coisa, que até então, gente, se achava que a Via Láctea era tudo o universo. Nós vivíamos dentro de um... era tudo que se via, era a Via Láctea. E realmente, se você olhar no céu, tudo que você vai ver está dentro da Via Láctea. Alguns objetos, depois, eles descobriram que... Aí o Hubble descobriu que não era bem assim, que existia outras galáxias, né? E também descobriu que essas galáxias estão... Quanto mais distantes elas estão de nós, mais rapidamente ela está se afastando. Então, o que se descobriu? Que está tudo se afastando. Essas galáxias estão se distanciando de nós. Então, a ideia do Big Bang é o seguinte: se hoje, há 13 e alguma coisa bilhões de anos, está tudo se afastando, se você voltasse o tempo, como se fosse um filme voltando para trás, você volta tudo num ponto inicial. Essa é a teoria do Big Bang. Foram feitos vários experimentos, se constatou as ondas que vieram desse Big Bang, ondas de micro-ondas, né? Hoje é a teoria mais embasada da evolução do universo, não é da criação, da evolução do universo, é a teoria do Big Bang. Tá? Então, hoje falar, mas tem outras teorias? Tem a teoria de multiverso, que esse aqui é apenas um dos universos que estaria se expandindo, depois ele vai se expandir, mas aí vai surgir outro universo. Outra teoria que tem vários multiversos, e o nosso apenas é um deles. Olha como a coisa é complexa, mas são tudo teorias, gente, tá? Mas tem gente muito séria estudando, cientistas de primeira ordem estudando essas coisas, né? Exatamente, e a gente espera ter, inclusive, uma grande transformação em mais temas, mais assuntos desses. Então a gente, inclusive, vai fazer cobertura disso no Giro Astronômico. Todo domingo a gente cobre todas as notícias da semana, quer dizer, todas não, mas a maioria das notícias da semana, né? E, Francisco, vamos trocar uma ideia com o pessoal. Tem umas perguntas já aqui no chat. Legal. É bacana a gente dar uma conversada, né? Sim. Tem uma que a Silvia Cristina Orria comentou aqui. Recentemente, o governo norte-americano assumiu que existem realmente registros de objetos voadores não identificados. O que o Giro Astronômico pode falar sobre essa declaração? Bom, eu vou comentar uma coisa que, inclusive, a gente comenta, né, nos eventos, é que objetos voadores não identificados é exatamente o que o nome diz, né? A gente não sabe o que é. Inclusive, o governo afirma, então, que algumas desses avistamentos, dessas aparições, não são identificadas. Não quer dizer que seja algo de outro planeta, mas também não quer dizer que não seja. Na realidade, a gente não sabe porque faltam evidências para que a gente possa afirmar uma coisa ou outra, né? O que se sabe é que existem testes, existe inclusive muito equipamento militar que é testado sem o conhecimento do público,
porque o governo americano ele tem essa intenção, inclusive, de não dividir muitas coisas para evitar espionagem ou até um futuro conflito com outras nações. Então, muito da tecnologia que é inventada, ela é testada, inclusive, e muitas vezes as pessoas acabam vendo esse material de teste e se confundem, né? Mas é um tema magnífico. Eu, pessoalmente, legal, né? adoro pesquisar sobre esse assunto. Tem muita gente que fala de forma séria sobre isso, porém, a gente sempre lembra. Tem muito canal, tem muito site, muito blog que fala de uma forma complicada sobre esse assunto, afirmando coisas que talvez não deveriam ser afirmadas, porque falta evidência científica, né? Não que a ciência seja a última palavra, mas é uma que a gente realmente pode confiar, porque o método é um método que tenta excluir esses erros, que tenta limitar o erro. Então a gente pode sim confiar na ciência. Claro que tem todo um pessoal que aí tem uma crença de que existe a vida fora da Terra, e a gente não pode ir contra isso, porque uma crença é uma coisa que cada um deve ter, né? A gente respeita, né, essas crenças, né? Inclusive a gente brinca, né, no Giro Astronômico, que a gente é abduzido, mas é uma brincadeira que a gente faz quando a internet cai. Mas a minha cai bastante. É normal, acho que de todo mundo agora na pandemia cai, né? E é um tema muito interessante, né? Então, sobre esse tema aí, Denis, eu ia falar que até houve uma mudança nos termos, tá? Isso, hoje é fenômeno aéreo não identificado, porque a partir do momento que você fala que é um objeto, dá a entender que é algo construído, mas pode ser um fenômeno da natureza, lembrando que a gente não tem todo o conhecimento de como funciona a natureza. Pode ser que seja algo, a gente não pode descartar isso, que pode ser um fenômeno da natureza que está ocorrendo e que você não tem controle. Mas é algo que ele tem uma tendência a dar a entender que é algo inteligente, que detecta e ele... Bom, lembrando, gente, que pode ser também... Lembrando que a maioria desses avistamentos que foi feito na Marinha foram todas áreas de teste da Marinha, é naquela região. Não foi em cima de uma cidade tipo Nova York, é numa região onde tem um monte de bases militares e de repente alguém está fazendo um teste secreto ali e os próprios militares, né, da Marinha Americana, os pilotos lá de aviões, eles acabam vendo aquilo lá e eles registram. Como hoje em dia facilmente todo mundo que você faz facilmente está na mídia, né? Aí, o que eles explicam? Nós não sabemos. Provavelmente, a explicação mais simples é a mais fácil de entender. Provavelmente a que seja a verdadeira. Ou seja, provavelmente é algo do próprio governo americano. É algo do próprio governo americano que tem drones, alguma coisa assim, e que seja tão avançado. Lembrando, gente, vamos só passar uma ideia. A NASA, ela recebia, agora acho que vão aumentar a verba para ele, né? A NASA. Hoje ela recebe, vamos dizer, uns 20 bilhões de dólares anuais. As Forças Armadas Americanas recebem centenas de bilhões de dólares para manter todo aquele aparato. Então, os cientistas mais renomados, de áreas mais avançadas, tecnológicas, da computação, estão todos ligados às Forças Armadas, gente. Então, deve ter coisa ali muito avançada e que de vez em quando escapa do controle, alguém vê e fala. Eu acredito mais nessa teoria. Agora, não descarto também possa ser algo que é um mistério, tá? A gente não pode ser tão radical, né? Isso. Enquanto a gente não sabe o que é, fica naquela dúvida, tá bom? É mais ou menos por aí. Mas a gente espera que sim, que a gente consiga cada vez mais ter evidências. Aliás, uma das evidências que a gente busca em Marte com a missão do Perseverance é para verificar se no passado houve vida microbiana por lá. Então, sim, os cientistas querem saber também. Claro que existe uma questão de um embate religioso, mas isso a gente não vai nem entrar, porque é uma discussão para outra hora, né?
Uma coisa que eu quero comentar com vocês, tem mais algumas perguntas aqui, a gente vai separando depois, porque está de acordo, inclusive, com um pouco do tema que a gente vai comentar, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo muito bacana, que é de onde surgiu depois do Big Bang. O que aconteceu? O que se formou após esse evento de expansão, né, do Big Bang? Então, o que a gente sabe é que tem galáxias, que tem nebulosas, que tem sistemas estelares como o nosso sistema solar. E eu separei um vídeo bem bacana que conta um pouquinho disso e, mais uma vez, esse vídeo vai estar completo depois para vocês no final, né? Vou colocar rapidinho para vocês aqui, tá? Algum dia você já olhou para o céu estrelado e se perguntou de onde surgiram as estrelas? Elas nascem e morrem? Afinal, como podemos compreender as fases pelas quais as estrelas passam durante a sua existência? Nas galáxias encontramos imensas e belíssimas nuvens de gás e poeira cósmica, que conhecemos por nebulosas. Podemos chamar uma nebulosa de maternidade das estrelas, pois muitas abrigam em seu interior estrelas que acabaram de se formar. Mas como uma nuvem de gás e poeira cósmica pode se transformar em uma estrela? Para que haja o surgimento de uma estrela, é necessário que pedaços de uma nebulosa se juntem devido à ação da gravidade. Esses pedaços entram em colapso, ou seja, acontece uma contração gravitacional. Após a contração gravitacional nesta nebulosa mãe, inicia-se o processo de junção de matéria, que dá origem a uma bola formada principalmente de gás hidrogênio. Nesta fase, esta enorme esfera gasosa fica extremamente quente e ganha o nome de protoestrela. A temperatura vai aumentando cada vez mais, até que chega um ponto em que o núcleo da protoestrela começa a transformar os átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Este processo é chamado de fusão termonuclear. É exatamente nesse momento que nasce uma estrela. Após a fase do seu nascimento, começa um jogo de cabo de guerra. De um lado, a gravidade, tentando comprimir a estrela para o seu próprio centro. Do outro, a fusão termonuclear, liberando altíssimas quantidades de energia e gerando uma força no sentido contrário, tentando expandir o volume da estrela. É esse equilíbrio que garante os milhões ou bilhões de anos que a estrela sobreviverá. O que acontecerá no futuro com a estrela dependerá da forma como ela foi concebida no início da sua vida, ou seja, se a estrela possuía inicialmente pouca massa ou se ela era de média massa ou de grande massa. Estrelas de pequena massa se tornarão gigantes vermelhas na fase final da sua vida. Este é o caso da nossa estrela, o Sol. Nestas condições, os anos finais dessas estrelas causam a sua expansão, até que suas camadas externas se expandem tanto que a estrela se torna uma nebulosa planetária. Por fim, restará no centro apenas uma estrela pequena, de fraco brilho, mas extremamente quente e densa, chamada de anã branca. Ao se resfriar, ela se tornará uma anã escura, finalizando seu ciclo de vida. Já as estrelas de grande massa, conhecidas como gigantes azuis, se tornarão uma supergigante vermelha em seus anos finais de vida. Esse tipo de estrela poderá se tornar um buraco negro. Um buraco negro, pelo que nós conhecemos, é uma estrela que durante seu processo de evolução contraiu tanto que a massa está concentrada numa região tão pequenininha que a gravitação superficial é tão intensa que nada consegue escapar dessas estrelas, nem sequer a luz. E exatamente pelo fato de nem a luz escapar, a gente não consegue enxergar. Então isso significa que não dá para ver um buraco negro. Tanto é que aquela foto, inclusive, que foi a foto do buraco negro, que foi divulgada como sendo a primeira foto de um buraco negro, na realidade, ela é a foto daquilo que a gente chama de um horizonte de eventos. E o buraco negro está lá dentro. Agora, o que tem lá dentro, a gente não tem a mínima ideia. A gente consegue explicar a evolução até buraco negro, mas o que acontece depois que a estrela se transforma num buraco negro ainda é um mistério, uma vez que nós não dispomos de conhecimentos científicos, principalmente de física e de matemática, suficientes para explicar o que tem lá dentro. Portanto, o fim de uma estrela depende da massa que ela possui.
Um dos possíveis destinos é perder grande parte da sua massa e se contrair, virando uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são extremamente densas. Uma colher de chá de matéria dessa estrela possui 1 bilhão de toneladas. Outro possível destino das estrelas é explodirem e se tornarem o que conhecemos por supernova. E é aqui que vem o encantamento do universo, pois quando uma supernova explode, são criados e lançados no espaço todos os elementos químicos que conhecemos na natureza, como ouro, bronze, ferro. Esses elementos podem penetrar em nebulosas vizinhas, que podem dar origem a novas estrelas, recomeçando todo o ciclo de vida estelar. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o ciclo evolutivo das estrelas, que tal observar o céu noturno e tentar encontrar estrelas gigantes vermelhas, gigantes azuis, restos de supernovas e nebulosas? Então, gente, isso é uma breve história sobre como se formam as estrelas, né? Então é, claro, um assunto bem complexo e a gente repete. Depois vocês aprofundem mais. A gente, inclusive, sempre faz eventos específicos, de temas específicos, porque realmente a astronomia abre, expande para cada área e para se tornar um especialista, você precisa estudar bastante. Mas, nesse vídeo, eu acho que dá para ter uma noçãozinha, né? E fiquem à vontade, inclusive, para fazer as perguntas. Tem, inclusive, esses canais todos que a gente tem mostrado. É um trabalho muito bacana que envolve muitos grupos que têm essa intenção de fazer a divulgação, né? Então, voltando o gancho do nosso trabalho com o giro astronômico, nosso objetivo principal, e é algo que, inclusive, a gente está fazendo aqui, né, Francisco? É divulgar os divulgadores. Claro que nós também somos divulgadores, né? Mas o objetivo do Giro é divulgar divulgadores, né? Que é trocar uma conversa, um bate-papo sobre a divulgação científica. Mas por que divulgação científica? Por que é tão importante? Justamente como a gente comentou anteriormente, a ciência, ela oferece resultados que são o mais próximo do ideal. Tem erros na ciência? Claro que tem erros na ciência. A gente comete erros no processo de aprendizado e estudo, né? Mas é uma ótima oportunidade de a gente conseguir alavancar o progresso total humano. Então é uma grande coisa importante a ciência, e por isso que a gente gosta de fazer esse trabalho da divulgação. E a divulgação da astronomia, como a gente comentou, com todos os benefícios, é uma coisa muito importante também, porque é uma coisa que tem um efeito muito interessante no ser humano. Isso a gente ainda não sabe por quê, né, Francisco? Mas tem algo que mexe com a gente quando a gente olha para o céu. Essa sensação, com certeza. E essa sensação é o que muitos diriam como algo como uma paixão. Quando a gente separa um tempinho para olhar para o céu e para contemplar, tem um sentimento muito bacana. E tem muita gente que fala até que isso tem aí uma origem, de repente, nos nossos antepassados, porque afinal de contas, desde que o homem está aqui no planeta, quantas vezes o céu já foi observado, né, Francisco? Sim, e lembrando essa questão de divulgadores científicos, a gente não pode se esquecer de um grande inspirador de todos nós, que foi Carl Sagan, né? Exato. Um grande cientista que ele ousou, isso na década de 80, né? Ele ousou a popularizar a ciência, a transformar aquele conteúdo que fica nas universidades, né? A gente fala no meio acadêmico, né? Para o público em geral, de uma maneira didática e que todos possam entender. Porque é isso que acontece, é por isso que nós fazemos parte de um grupo de divulgadores científicos e também mostramos o trabalho de outros divulgadores científicos, que o objetivo de todos nós, dessa rede, né, de divulgação científica, é popularizar a ciência, não só a astronomia, mas a ciência, no nosso caso, a astronomia, né? Popularizar, trazer o conteúdo de maneira didática para todo mundo. É isso que eu faço lá no SEAGE, de maneira presencial. Mas todos esses canais aí, inclusive agora, né, o Giro Astronômico, faz pouco tempo, tá, gente, que tem um Giro Astronômico. O objetivo nosso é divulgar a astronomia,
conceitos, a gente traz convidados especiais que gentilmente aceita vir falar com a gente e para falar de assuntos variados, buracos negros, a conquista de Marte, né? O do Fábio, né, que foi arqueoastronomia. Então, a gente tem muito assunto interessante e entre nós mesmo a gente divulga toda a exploração espacial que está sendo... Gente, nós estamos vivendo na era espacial. Né? O homem está mandando veículos para Marte, tem robôs andando em Marte, não é um só, não. Foram enviados vários, e tem 3 nesse momento lá que estão funcionando, que é o Curiosity e o Insight também? O Insight, tem o Perseverance, né? o Perseverance e agora o chinês, né? Tem o Zhurong, o Zhurong que eles chamam. Zhurong, o chinês. Zhurong. Então tem 2 que está funcionando, rovers, né, que estão andando lá em Marte. É o Perseverance e o Curiosity, que são bem parecidos. Gente, é o tamanho de um carro, tá? E tem o Zhurong, que também é grande, tá? Que é um chinês. E então, nós estamos vivendo daqui a alguns anos, quase de 4, 5 anos, o homem que eu digo, a civilização humana vai voltar a pisar na Lua. A NASA já tem um projeto dela que chama Artemis. E nesse projeto, olha que legal, viu? Para as meninas aí. Vai ter mulheres, dessa vez, sendo os primeiros a voltar a pisar na Lua. Então, já tem astronautas sendo treinados para isso, astronautas mulheres, olha que legal. E então, nós estamos vivendo um grande boom, é uma nova corrida espacial, né, Denis? Agora nós temos Estados Unidos, China, Rússia, e também Emirados Árabes, e também tem empresas particulares, tem a SpaceX, né, a Blue Origin, tem várias empresas particulares também envolvidas, né, nessa conquista espacial, tá, gente? Então nós estamos vivendo uma grande era tecnológica e também uma era espacial, né? Imagina a nossa alegria que nós que estamos nesse meio, né? É notícia boa todo dia, tem notícias ruins também, claro que tem coisas que acontecem, né? Mas, gente... Ô, Denis, você tem um vídeo legal aí dos astronautas na Lua? Tem, que inclusive eu ia comentar, porque nem sempre tudo dá certo, né? Aliás, a gente tem eventos que aconteceram lá que são até quase que engraçados, né? Eu vou colocar o trechinho só para descontrair um pouco, né, o pessoal aí. Exatamente. Jack Schmidt having a few problems. Hang on. Yeah. All right. Good show. I told him you were. Whoop. Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there it is, all but about 5 inches. Okay. Boy, do I like to run up here. I feel like Bugs Bunny. That's neat. I like to skip along. Not me, boy. Skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. Dum-da-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum. I'll give you a demonstration here, Joe. Roger, right on. Here it goes. Spectacular demonstration. Oh, well, enough of that. Lovely. What was that a demonstration of, by the way? It started out to be of gravity, and it wound up being of centrifugal force, I think. Nice soft baby landing. Man, Tony, you don't know how
we concur, John. E aí, gente, vocês viram que engraçado? Isso isso é o que acontece quando você manda humanos para a Lua, né? Tem uma gravidade menor. Quer comentar? Inclusive, a gente estava falando aqui, né, Francisco? Normalmente é um vídeo que a NASA não mostra muito isso, né? Mas é legal, porque assim, ó, vamos entender assim, ó. A missão Apollo 11, que foi primeiro, né, a pousar na Lua em 20 de julho de 69, foi super tensa, gente. É algo extremamente perigoso. Eles tinham medo que ia dar errado. Se algo desse errado, os astronautas iam morrer lá na Lua. Exato. Foi algo extremamente tenso. Ela foi mais rápida, inclusive. Ficaram umas 3 horas lá e já foram embora. Mas as outras missões para a Lua, como a tecnologia, eles viram que funcionou, deu certo, os astronautas estavam um pouco mais relaxados e tinham mais tempo para explorar a Lua. Aí, por que eles andam daquele jeito esquisito, dando saltinhos, né, tipo o coelhinho da Páscoa, né? É porque a gravidade na Lua, gente, ela é 1/6 da Terra. Então, os astronautas lá na Lua pesavam 6 vezes menos do que aqui na Terra. Você imagina, um traje espacial daquele ali pesa mais de 100 quilos. Só que lá na Lua, os astronautas, mesmo com o peso dele e com o traje, eles pesavam apenas uns 30 quilos. Então, a maneira mais que eles acharam mais conveniente para andar na Lua é dando saltos. Você está super leve. E aí o que acontece? Você está muito leve, você tende a cair de frente. Cair de frente. E é isso que os astronautas faziam, né? Ou começa a se empolgar, tem uns que ficam cantarolando, tá? E brincando, tá? E eles caíam, tá? E tinha um risco, tá, gente? Ele podia cair, bater numa pedra e quebrar o visor do capacete, podia morrer, tá? Eles levavam bronca. Eles levavam bronca. Mas é legal, estavam brincando. Olha só, já pensou você aí ser um astronauta da NASA e tá andando na Lua e brincando com seu amigo ali, dando uma... Cara, aqui é um sonho, né? E esse pessoal conseguiu. E tem, inclusive, depois, eu não trouxe aqui, mas eu vou compartilhar depois com vocês. Tem um vídeo muito bacana quando eles levaram a primeira vez o Jeep lunar. E aí, é verdade. Aí vocês pensam que astronauta é tudo sério? Os caras estavam se divertindo, dando cavalo de pau, Cavalo de pau, é verdade, cara. Um Jeep que custava milhões. O pessoal da missão dizendo, parem de brincar, vamos trabalhar. É mais ou menos por aí mesmo, Denis. E o pessoal se diverte, porque imagine que sensação. Pense em 1 minuto só. Você estar em outro mundo, fora da Terra. Imagina que interessante. E eles se olhar para cima e ver aquela bola azul, né, Denis? Isso, eles comentavam essa questão assim, é quase filosófica, é quase uma visão espiritual. Mexe. Eles estavam lá e de repente, eles, claro, sempre com muitas funções, teve as missões científicas, eles faziam os testes e eles paravam por 1 segundo, 2 e olhavam para a Terra de longe. E aí todos comentaram que a sensação era uma sensação de opressão, que nossa, o nosso planetinha azul está lá, longe. Então é uma coisa muito bacana de ver, né, de conhecer, e a gente está prestes a vivenciar isso tudo de novo agora, inclusive, né? Aliás, a gente trouxe aqui um vídeo bem bacana da nossa querida amiga e colega aqui do Giro Astronômico, a Bruna Marques. Ela fez um vídeo comentando um pouquinho sobre essa perspectiva do futuro das missões, né? Das empresas que estão entrando, da tecnologia. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo da Bruna e a gente volta em seguida, então. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a nova era da exploração espacial. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar que o homem foi à Lua, né? E esse foi aí o primeiro momento de exploração espacial humana. Nós estamos acompanhando agora outros avanços, graças à tecnologia, que pôde tornar aí esses sonhos que antigamente faziam parte somente da ficção científica em realidade. Então nós estamos falando sobre voos suborbitais, né? Proporcionar aí o turismo espacial para nós humanos, algo real que nós só víamos aí nos filmes, né? Temos empresas trabalhando nisso, temos também empresas trabalhando para a colonização do planeta Marte,
né? Então, alguns desses objetivos, dos objetivos dessa nova fase da exploração espacial, devem ser alcançados, e para que isso aconteça é necessário superar muitos desafios. O avanço tecnológico, por exemplo, ele permite maior autonomia e sustentabilidade fora do planeta Terra e torna realidade aí o que antes era só ficção, né, como eu disse. A união entre a NASA e a SpaceX é de extrema importância, pois agora nós temos empresas privadas trabalhando em conjunto com a NASA e proporcionando aí uma maior autonomia. Temos o projeto Artemis, que está em andamento e para levar o homem à Lua novamente. Então, essa nova fase da exploração espacial, que nos promete turismo espacial, colonização do planeta Marte, o retorno do homem à Lua, são muito interessantes. E se todos vocês acompanharem essas notícias, eu tenho certeza que vocês ficarão muito empolgados. Nós precisamos hoje divulgar essas informações para que mais e mais pessoas queiram trabalhar nessas áreas, né? Sabemos que o futuro ele está mudando, né? Nós estamos passando por um processo de evolução na humanidade, como diz Elon Musk, fundador da SpaceX, tornar a humanidade multiplanetária. Por isso nós precisamos de muitas pessoas envolvidas com a ciência. Vamos agradecer a nossa querida amiga Bruna que preparou esse conteúdo. Aliás, legal, hein? Vocês têm que conhecer o trabalho da Bruna também, tá? A Bruna, ela escreve muito bem para o blog papoastronômico.com.br. A gente vai deixar o link depois na descrição do trabalho da Bruna e de todo mundo, claro, né? E ela cobre muitas notícias, ela está sempre antenada e ela também participa sempre conosco lá no Giro Astronômico com uma contribuição riquíssima, né? E ela a gente chama que é a especialista dos livros, né, Francisco? Ela sempre faz uma indicação de ela livros. tem muitos livros, ela dá dicas de livros super legais, né? O tem... último que ela deu, o Cosmos, do Carl Sagan, nossa, super show. Maravilhoso, né? E ela faz, inclusive, as resenhas de livros no resenhas, canal dela. Ela tem um canal no YouTube, vão lá depois, se inscrevam. Também vou deixar o link, é Papo Astronômico no YouTube, vocês vão adorar. É um trabalho magnífico. A Bruna é incrível. Parabéns. Obrigado, né, Bruna? A Bruna tá no chat aqui, obrigado. Obrigado aí, Bruno. E então, voltando ao tema, tem algumas coisas que inclusive a gente quer comentar rapidinho para não ficar muito em cima, que afinal de contas, né, astronomia, a gente tem tudo isso e tal, mas na prática, né, o que a gente pode fazer nós como astrônomos amadores, como entusiastas, como apaixonados pela astronomia? Tem uma coisa que a gente gosta muito, e eu vou agradecer aqui a participação do nosso querido amigo Alexandre Faustino, que aliás fez todo o contato com a professora Tânia e que fez que fez ser possível esse evento aqui para vocês. O Alexandre Faustino e a professora Tânia Cristina. Quero agradecer eles muito. E o Alexandre mandou pra gente aqui um trechinho de um vídeo, deixa eu ver se eu peguei aqui, que é um vídeo da Lua. Enquanto a gente vai falando aqui, ele está mostrando no vídeo aqui para vocês uma das capturas que o Alexandre faz direto no canal dele dentro do Facebook. Então também ele faz essa divulgação, faz lives com cobertura da Lua ao vivo com o equipamento dele. Eu cheguei a assistir tinha 10 mil pessoas nessa live. Não, é incrível. E ele faz umas imagens maravilhosas. Tem uma dedicação, ele investe... E é na raça, hein, Denis? Não tem equipamento aí para segurar a imagem, não. Ele vai mexendo no telescópio ali. Exatamente. E tem que falar, põe o foco no celular ali e mexer no telescópio. É na raça mesmo. E muitas vezes passando frio, né? Passando frio. Agora no frio, no inverno mesmo, ele tá lá passando frio, né? Tem que tirar o chapéu. Não, e tem umas imagens, o Alexandre faz umas imagens incríveis. Olha que linda a Lua. Essa é um dos exemplos de como seria se você tivesse esse telescópio na sua mão. Aliás, a gente sempre recomenda, né? Se vocês tiverem a oportunidade, tenham um telescópio. Se não tem como ter um telescópio, conheçam o Centro
o SEAGE para vocês testarem os telescópios lá. O Francisco tem um monte de telescópio, permite a observação, você vai ter a primeira experiência com o telescópio e sem querer dar muito spoiler, né, Francisco? A primeira experiência com o telescópio é uma coisa mágica, né? Cara, quando você olha a Lua e vê esses detalhes, assim, às vezes a gente olhando no vídeo, né? Eu já vi imagem da Lua, mas ao vivo, ali no telescópio mesmo, você vê, você está olhando com seu próprio olho, olhando o objeto, né? Ele, na hora ali, é outra experiência, né? É diferente de você ver um vídeo, tá? Mesma coisa você olhar um planeta. Na hora que você vê Saturno, vê aquela bolinha com anel em volta, nossa, é algo para não esquecer, pro resto da vida. Se eu falar, cara, eu vi Saturno, eu vi os anéis ali, parece que é um desenho animado que colaram na frente da lente do telescópio. Exato. Cara, é muito legal. É maravilhoso, né? Muito show mesmo. Aliás, até aqui, ó, respondendo rapidinho, depois a gente vai responder o resto, mas a Carla Gabriela perguntou qual o melhor tipo de telescópio. Então a gente preparou aqui um conteúdo. Na verdade, foi o outro parceiro nosso, querido amigo Eminho Giliotti, que inclusive está aqui no chat. O Eminho, ele preparou um vídeo. Eu não vou botar o vídeo inteiro porque ele é um pouco extenso, mas lembrando que no final da live todos os links para todo o conteúdo completo vão estar disponíveis, né? E o Eminho preparou um conteúdo bem bacana falando um pouco sobre telescópios e sobre as propriedades, como utilizar. Eu vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho e depois a gente volta para comentar um pouco mais. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eminho Giliotti, eu sou astrônomo amador, sou divulgador científico, sou astrofotógrafo, fundador do grupo Lua de Astrofotografias, sou membro do canal Giro Astronômico e sou coordenador da divisão lunar da Associação Astronômica de Pernambuco. Hoje eu vou estar passando um vídeo rapidinho para vocês aqui, só para mostrar como é que funciona mais ou menos a astrofotografia e dando algumas dicas para vocês, tá? Primeiramente eu vou fazer a apresentação dos equipamentos que você pode estar utilizando para fazer as suas fotografias. Eu tenho aqui alguns telescópios, alguns mais simples aqui que eu peguei para vocês para poder ter uma ideia mais básica do assunto. Eu estou utilizando aqui no caso telescópios refratores, tá? Esses telescópios eles são munidos de lentes. Nós temos a lente objetiva na ponta do telescópio e nós temos as oculares na outra extremidade. A lente objetiva, quanto maior seu diâmetro ou quanto maior for a sua abertura, melhor ainda, tá? Isso é muito importante porque ele precisa ter bastante abertura para captar mais luz, para que você tenha uma imagem melhor aqui do outro lado, tá? Então você vai ter uma imagem mais nítida quando você estiver observando aqui no ocular. Aí você vai perguntar quantas vezes aumenta um telescópio, quantas vezes ele amplia a imagem. Porque existem muitas, como é que eu vou te dizer assim, muitas pegadinhas, tá? Principalmente em lojas que vendem equipamentos de baixa qualidade. Então se você olhar na caixa de um telescópio, você vê lá 375 vezes de aumento. Aumenta 400 e não sei quantas vezes. É furada, tá? Corre disso aí, porque isso aí não é verdade. O que vai determinar o aumento que um telescópio vai dar é a distância entre a ocular, entre a objetiva e a ocular aqui embaixo, tá? Eu vou dar um exemplo básico aqui, que nem esse aqui, ó, ele tem 900 milímetros de distância focal, ou seja, é o comprimento dele total aqui, ó, até a ocular. Esses 900 milímetros aqui você divide pelo valor da ocular. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma ocular aqui de 10 milímetros. Você vai ter um ocular de 10 milímetros na outra extremidade. Aqui onde você vai colocar o olho para observar. Então você divide os 900 por 10, você vai ter 90 vezes de aumento. Tá? Esse é o aumento real que o seu telescópio vai te dar. Se você utilizar uma ocular de 20 milímetros, você vai ter 900 dividido por 20, 45 vezes de aumento. E assim vai, tá? Cada vez que você utilizar um ocular com uma medida diferente. Gente, então, esse é o nosso querido amigo integrante, super integrante da equipe Giro Astronômico, Eminho Giliotti, que está aqui no chat falando com vocês. Ele fez um vídeo de 14 minutos, é completo,
Eu vou deixar o link para que vocês possam assistir esse vídeo depois também, vai estar na descrição da live. E quero agradecer, Eminho, muito obrigado por ter participado. Pô, legal, hein, Eminho? Bacana. Lembrando que o Eminho ele tem um grupo de astrofotografia no Facebook chamado Grupo Lua de Astrofotografia. E se vocês verem o trabalho que ele faz lá, é incrível, gente. E o Eminho também trabalha em conjunto com a Associação Astronômica de Pernambuco como coordenador da divisão lunar. Então, o Eminho, sem palavras, Eminho, que vídeo incrível. Depois vocês assistam ali, vai estar na descrição o vídeo completinho, tá? E, gente, a gente já está assim caminhando para os momentos meio que finais, a gente vai responder as perguntas, mas antes de responder algumas perguntas aqui bem legais que vocês fizeram, eu quero comentar com vocês que a carreira de astronomia é incrível e que não seria diferente se a gente não divulgasse uma divulgadora de astronomia, tá? Eu quero apresentar para vocês o canal da Stephanie Werner, que é astrônoma. Ela está fazendo o doutorado dela na Inglaterra, brasileira ela, claro, e ela tem um canal no YouTube inteiramente dedicado a falar da astronomia e da experiência acadêmica que ela tem. Então ela conta como você pode chegar lá, que material que você pode preparar, que conhecimentos seriam importantes para você ter já para entrar na carreira astronômica. E, inclusive ela fala sobre a física, que é uma carreira inicial que pode servir para astronomia. Ela fala sobre a astrofísica, ela fala sobre os desafios que existem. E eu recomendo demais. A Stephanie Werner é extremamente querida, competente. O canal dela eu vou deixar na descrição aqui do vídeo depois. Vocês conheçam também. E principalmente porque teve gente que perguntou aqui no chat sobre a carreira astronômica, né? Falando em perguntas, né? Vamos trocar uma ideia com as perguntas do pessoal, Francisco? Vamos lá. Então, tem uma aqui que separei já de cara, que seria bem bacana aqui, sobre buracos negros, né? Deixa eu ver se... Deixa eu ver, eu acho que... Famosos buracos negros. Ele já correu, eu não lembro agora se foi a Carla que perguntou, mas sobre o buraco negro. Se o buraco negro, ele puxa tudo, como é que ele pode emitir radiação, né? Tá me ouvindo? Eu acho que a minha câmera caiu, Francisco, mas... sua câmera caiu. Eu vou puxar ela de volta aqui, mas pode ir falando com o pessoal aí que... Tá. Sobre o buraco então, negro. Com relação ao buraco negro, na verdade, o que essa energia que eles detectam não é o que está dentro do buraco negro, e sim é uma região em torno do buraco negro que a gente chama de horizonte de eventos, né? Então, imagine que toda a matéria que o buraco negro está engolindo, vamos dizer assim, de material estelar, plasma que vem de estrelas, poeira, ele está engolindo aquela matéria, e aquilo gera uma altíssima velocidade e fica girando em torno desse buraco negro. E aí, ele gera essa altíssima velocidade, faz com que esse gás fique energizado, vamos dizer assim. É o que a gente chama de plasma, né? Exatamente. E é esse plasma que a gente vê, quando a gente detecta através de instrumentos, né? É exatamente isso que acontece. Quando a gente vê a primeira imagem do buraco negro, né, que foi detectado em 2019, né? Isso, o M87. O que você vê aí é uma imagem de um outro buraco negro, né, na galáxia M87, a 56 milhões, né, de anos-luz de distância. É um buraco negro gigante que está no centro daquela galáxia. Aquela imagem, você não vê o buraco negro, você vê a sombra do buraco negro e você vê o disco de material que está girando em torno do buraco negro. E é aí que eles detectam a radiação, tá? Então é isso, gente. O buraco negro em si não é que saia a radiação de lá, porque tudo que entra até a luz dentro do buraco negro, aquilo lá a gente não sabe o que acontece, tá? Mas aquilo desaparece, vamos dizer assim. A gente não sabe o que acontece. O que a gente detecta é o que está em volta do buraco negro, que é o que a gente chama de horizonte de eventos. É isso, né, Denis? Exatamente, é o horizonte de eventos, e a
a quantidade de energia que ocorre ali naquele atrito, Tremenda, nesse disco de acreção, é algo absurdo, e até para nossas referências aqui, como humanos, é uma coisa bem complicada de entender, né? Aliás, é um tema que está em constante desenvolvimento na astronomia, e sabe que bacana? A gente precisa de mais astrônomos para poder estudar isso. Então, se vocês pensam, vocês que estão aí assistindo, pensam em seguir essa carreira, a gente vai precisar de mais. E tem uma dica muito bacana que até eu vou comentar, respondendo uma das perguntas aqui que o pessoal fez no chat, o que seria bacana de se preparar antes de seguir a carreira astronômica, né? Para fazer o curso de física, de repente de astrofísica ou astronomia, uma coisa que eu sempre vejo o pessoal comentando é conhecer inglês, é sempre bacana, porque você vai ter muito material. Importantíssimo. Vai ter muito material, o contato com as pessoas vai ser muito em inglês, então o inglês é muito bacana, se vocês puderem ir estudando, ir preparando, adiantando, né? E outra coisa é a linguagem de programação de computador, né? Por quê? Exatamente. Porque hoje a gente trabalha num mundo em que a gente tem muitos observatórios, muitos telescópios, tem muitos radiotelescópios capturando dados. E o que se faz com esses dados? Tem que ter uma análise de dados. Essa análise de dados hoje é incabível de um humano fazer. Então a gente usa muito computadores para fazer a análise de dados, e a gente precisa de programadores para criar de soluções para fazer essa análise de uma forma automatizada, eficiente e que sirva, inclusive, para outros grupos de astrônomos, né? Então, hoje em dia, ter inglês e a linguagem de programação é bacana. Existem muitas linguagens de programação, mas hoje em dia o que muito pessoal usa é uma linguagem chamada Python, que depois eu vou, inclusive, colocar aqui. A Stephanie Werner comenta isso em alguns vídeos dela sobre a linguagem Python de programação. Então tá aí a dica, 2 dicas, né? Deixa eu ver aqui. Importantíssima aí, porque eu garanto que deve ter muito aluno ali que adora computação e que também acha interessante a astronomia. Você pode juntar as duas coisas, tá? Exatamente. Ser um programador e trabalhar na área de ciências, tá? E de repente você vai trabalhar aí. Pode até trabalhar na NASA, gente. Nada é impossível. Tem 17 brasileiros trabalhando lá. Tem outras agências espaciais. Hoje em dia tem, por exemplo, quem gosta de foguetes, a área de astronáutica, né, que a gente fala, de lançamento de foguetes, naves espaciais, tem um campo também que é a engenharia aeroespacial. Né? Então você pode estudar essa área aí também. Já tem universidades, tem cursos aqui no Brasil. Lembrando que tudo isso, gente, é fundamental, uma matéria aí que às vezes tem pessoal que não gosta muito, né? Que é a matemática. Então, a matemática, ela é importantíssima para quem quer estudar física, se transformar, porque depois você faz a sua graduação em física, depois você pode, aí você faz a sua pós-graduação, você faz curso de astronomia. Então, gente, vão pedir muita matemática de vocês, tá? Então, valorizem o aprendizado de matemática, que é muito importante para quem quer seguir uma carreira científica. Essa foi uma resposta que a gente dá para a pergunta do Alexandro Soares Antal e para o professor Danilo Souza, né? Então, muito obrigado pelas perguntas, para vocês dois. Legal. Obrigado aí. A pergunta sobre o buraco negro tinha sido feita pela Beatriz Machado. Excelente pergunta, Beatriz. Obrigado. Tem mais algumas aqui, deixa eu separar. A gente comentou sobre os OVNIs, né? Sobre esse fenômeno. A Laura Castro tinha comentado sobre a Área 51. A gente comentou um pouco sobre essa questão militar, né? Lembrando que a NASA é uma instituição governamental que fomenta a pesquisa de diversas, milhares de universidades e institutos de tecnologia pelo mundo, né? Ela não se envolve nos processos militares. O dinheiro vem da mesma fonte, que é o dinheiro de impostos, mas a NASA é separada do governo militar, né? O governo militar aí funciona de uma forma diferente, né? Muito secreto, tem satélites, eles lançam de vez em quando lançam um satélite, você não sabe as características daquele, o que vai fazer? É um satélite contratado pelas Forças Armadas, tá? Para quê? Para espionagem, uma série de coisas que eles não divulgam, você não sabe o que vai fazer aquele satélite lá. Eles não falam, né? Eles não falam. Essa é a outra pergunta que a Mariana William Maciel tinha comentado
sobre as profissões no ramo de astronomia, né? Então, Tá. existe a carreira acadêmica, que é muito interessante. A carreira acadêmica envolve você continuar os processos de estudo dentro da tua faculdade, entrar com o processo de iniciação científica, que é o começo de uma pesquisa que você vai fazer junto com um professor. Depois você pode fazer a tua pós-graduação, a tua especialização dentro da área e então também trabalhar em alguns projetos, o mestrado também, e depois um doutorado, sempre orientado à pesquisa. Então sempre vinculado a alguma pesquisa. E essas pesquisas que a gente acaba tendo o conhecimento pela mídia, a maior parte é feita pelos professores da área de astronomia que realizam a coordenação dessas pesquisas, por esses institutos também que têm pesquisadores, mas principalmente por alunos que trabalham e que, na medida que vão fazendo o seu estudo, concluindo, estão colaborando com a pesquisa científica. Isso mesmo. Então é uma área incrível, você não vai ficar rico, bilionário, mas é uma área que dá muita satisfação. Muitos vão se transformar em professores, né? Exato. Muitos vão virar professores, né? O Bertacchini, né? O nosso amigo Bertacchini aqui de Jaú, estudou tanto, é um engenheiro aeroespacial, tá? Ele é professor hoje, então, se você tem o dom de explicar, ter paciência para explicar aquela coisa do professor, muitos de vocês vão virar professores também, quem seguir essa área, tá? Se você ficar na área acadêmica. Infelizmente, o Brasil não investe muito, né, em pesquisa científica, e muitos desses talentos vão para outros países. Por isso que o Denis falou da importância de vocês aprenderem principalmente o inglês. Isso. É muito importante. É muito importante. E por isso que vocês vão ver muito isso acontecendo, tá? A importância de a gente divulgar a ciência. Por que é importante divulgar a ciência? Por isso que a gente está aqui, para divulgar a ciência. Porque a gente precisa de mais pesquisa no Brasil, mais pesquisa no mundo, a gente precisa de mais pesquisadores. Então a gente faz esse convite para todos vocês que estão estudando, que sejam futuros pesquisadores. É muito interessante, a profissão é muito recompensadora e também, claro, existe todo um mercado privado que você pode trabalhar com todo esse conhecimento, dando suporte para várias áreas da física, da astrofísica e de pesquisas também no ramo privado. Claro que daí tem uma oportunidade às vezes de ganho maior. E uma coisa que o pessoal não comenta muito, mas eu vou falar, né, Francisco? Quem está envolvido no processo de estudo e carreira acadêmica viaja bastante pelo mundo, tá? Então, assim que a pandemia acabar, é uma boa profissão para passear o mundo, conhecer o mundo todo. O Fernando Bertacchini, que é lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando ele falou a quantidade de países que ele viajou, gente, para 92 países. Gente, imagina. Ele falou, uau, é que parou por causa da pandemia, tá, gente? Senão ele acho que já tinha atingido 100 países. É por causa dessa carreira acadêmica dele, é uma referência, não? Então ele se dedicou muito, né? Ele trabalha lá no INPE, no curso de doutorado lá, na área de trajetória, de satélites, essa coisa toda. E ele é uma referência mundial, então ele é sempre chamado, convidado a viajar pelo mundo aí. Olha então, que interessante. Quem tem um sonho de viajar pelo mundo, vamos estudar ciências aí que vocês vão ter essa oportunidade. E é uma bela oportunidade. A gente vai precisar cada vez mais de cientistas, né? Então, Francisco, a gente está chegando ao final do evento. Eu quero fazer que pena, hein? Nossa, foi rápido, né? Foi rápido, cara. Nossa. Voou 1h30. A gente não quer castigar vocês, mas a gente convida vocês depois para continuar essa conversa. A gente faz os eventos todos os domingos no Giro Astronômico, no YouTube, às 20 horas. Isso mesmo. Sempre com convidados especiais e toda essa equipe que vocês conheceram, né? Eu, Denis, o Francisco, nosso querido amigo Emílio Giliotti, a Bruna Marques, o Alexandre Faustino. Estamos sempre lá, todos os domingos, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, do fundo do nosso coração, a professora Tânia Cristina e o Alexandre Faustino por ter permitido este evento maravilhoso. E quero agradecer e elogiar muito, inclusive, esse projeto Vida de Disciplinas Eletivas. Que interessantíssimo, que projeto maravilhoso, que iniciativa incrível da escola. Então quero agradecer também a professora Adriele, a diretora Maria de Lourdes, muito obrigado, a professora Daniela, a Denise
E eu quero agradecer mais uma vez vocês, alunos que estão aqui assistindo, os que vão assistir depois. Muito obrigado e que vocês sejam muito bem-vindos a esse mundo da astronomia. E a gente espera que vocês venham conosco nesse conhecimento, nessa viagem maravilhosa por essa ciência que é uma das mais incríveis, né? E quer mandar um espero que todo mundo, né? Pode mandar, espero que todo mundo, espero que todo mundo tenha gostado aí dessa live aí que a gente fez com o maior prazer. A gente fica muito feliz em poder transmitir um pouco, né, do que a gente aprendeu, o conhecimento que a gente tem, né, para vocês aí, parabenizando toda a escola, em nome aí da diretora, né, e da professora Tânia, a professora Maria de Lourdes, né, a diretora e da Tânia. Gostaria de parabenizar toda a equipe de vocês aí por essa iniciativa de poder levar um pouco de algo, um pouco desse conhecimento tão fantástico que é a astronomia para os seus alunos. E a gente está à disposição, tá? Quando vocês precisarem de mais alguma... Exatamente. Se vocês gostarem, apresentação, gostarem do evento, chama a gente de novo. A gente divulgar para outras escolas, tá? A gente está à disposição, tá? Obviamente tem que agendar, ver a possibilidade. Hoje eu dei uma escapadinha lá do SEAD e vim para cá, para poder falar com vocês aí, e foi uma honra, tá? Muito bacana mesmo. E obrigado aí, Denis, pelo convite, a gente tá junto aí nessa... Imagina, estamos juntos sempre, né, Francisco? É uma honra, fico super feliz. A gente estava comentando aqui, falar de algo que a gente ama tanto e ter a oportunidade de mostrar essa coisa que a gente ama tanto para vocês, é uma honra. Isso não é um trabalho, isso é uma diversão pra gente, né? E então agora que a gente está finalizando, lembrando que assim que terminar essa live, eu vou colocar todos os links para todos os contatos conosco, para todas as páginas de divulgação, para todos os vídeos e principalmente para todos os cursos que vocês podem fazer. São vários cursos, eu vou colocar 5 cursos de astronomia e astrofísica. Os cursos são básicos, eles são acessíveis, não precisa pré-requerimento e é um bom começo, de repente, para entrar nessa carreira acadêmica de astronomia, tá? E antes de finalizar, eu quero deixar vocês com uma reflexão, e não poderia ser uma reflexão senão da nossa inspiração em divulgação científica, que foi o astrônomo Carl Sagan. Vocês devem ter ouvido falar e vão muito ouvir falar ainda, porque o Carl Sagan, a gente comenta que foi o precursor da divulgação científica de astronomia e que traz esse conhecimento para todos. Essa era a intenção dele e a gente quer honrar essa intenção dele. Então eu preparei um vídeo especial, foi um conteúdo que eu fiz para a celebração do aniversário da morte dele lá no Astro Brasil. E é um vídeo que, inclusive, ele convida a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a relação da astronomia com a nossa existência, as nossas dúvidas, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E eu vou deixar vocês com a live finalizando com esse vídeo do Carl Sagan, tá bom? É um vídeo, na verdade, de um texto do Carl Sagan que eu fiz para o Astro Brasil. Então, gente, um beijo, muito obrigado pela presença de vocês e toda a equipe de professores, direção, um abração de coração, obrigado pela oportunidade e a gente se vê na próxima. Vou deixar o videozinho com vocês então. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance
e talvez nossa última nas próximas décadas. Então aqui está o mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas, em um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo. Mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida, num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente este ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas. Cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores, exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie, viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada do universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa imigrar. Visitar pode. Assentar-se, ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos.